lá em Lucas 22, você vai achar o versículo 7, por favor. Todos os autores dos evangelhos escreveram sobre este momento. Nós vamos ler aqui o que disse Lucas. Nós vamos ler o que diz Lucas. A partir do versículo 7, ele fala sobre Jesus e os discípulos na Páscoa. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascual. Ou em outras versões, finalmente chegou o dia da Páscoa. Então Jesus enviou Pedro e João, recomendando: ide, preparar-nos a Páscoa, para que ceiemos juntos. Diga comigo, ceiemos juntos. E eles lhes perguntaram: onde deseja que a preparemos? Ao que ele lhes orientou: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um pote de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e comunicareis ao proprietário da casa: o mestre manda indagar-te, onde é o salão de hóspedes, no qual podereis cear a Páscoa com os meus discípulos? Então ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Ali fazei os preparativos. E seguindo tudo, encontraram conforme Jesus lhes havia predito. E prepararam a Páscoa. Diga, prepararam a Páscoa. Versículo 14. Quando chegou o momento, Jesus e seus discípulos se reclinaram à mesa. Então ele lhes revelou. Jesus faz uma revelação. Jesus abre o coração naquele momento. Jesus abre o peito naquele momento para compartilhar com os discípulos algo que ele sentia como homem, na condição de humano que nos representava. E ele diz: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Pois afirmo que não a comerei novamente, até que ela se cumpra no reino de Deus. Amém? Nós vamos até aqui no versículo 16. Você vai deixar reservado esta passagem bíblica do 17 em diante. Nós vamos ler daqui a pouco. Nós temos compreensão sobre a Páscoa. Eu creio que a maioria das pessoas que aqui está não estão celebrando um culto de Páscoa pela primeira vez. Já estiveram em outros anos celebrando um culto de Páscoa. Para algumas pessoas talvez seja mais novidade, mas o principal que nós precisamos agora é crer e desejar que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração, ao seu coração, para que nós de fato possamos sair daqui selados pela palavra viva. Coloca a mão no teu coração e peça para o Espírito Santo falar com você. Peça para o Espírito Santo falar ao teu entendimento. Peça para o Espírito Santo abrir os teus olhos à luz da palavra nesta noite, para que você possa perceber aquilo que você ainda não percebeu, para que você possa identificar verdades que antes passaram distraídos, para que a palavra viva possa de fato hoje ser pulsante dentro da tua alma, dentro do teu espírito, na vida destas pessoas que estão conosco pela primeira vez. Deus de toda grandeza, Deus de toda verdade, a tua palavra, Senhor, é o pão que nos alimenta. Deus querido, Jesus declarou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai, Senhor Deus, da tua boca. E aqui nós estamos para recebê-la. E aqui nós estamos, Senhor, para que esta palavra venha a ser alojada, Senhor, recebida dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, e nós possamos sair edificados para ser uma igreja forte, uma igreja sábia e uma igreja instruída para glorificar a Jesus. Amém? Glórias ao nosso Deus que é santo e digno. Igreja querida, eu disse para você no começo que a igreja do Senhor, ela
nasceu para o terceiro dia, não é isso? A igreja de Cristo Jesus o Senhor, ela nasceu para o terceiro dia. Quando nós vamos pegando a palavra do nosso Deus, nós vamos ver a partir de Atos dos Apóstolos, a igreja de Cristo Jesus nascendo nos joelhos dobrados de oração, nascendo na união, na unidade de estar junto, invocando o nome do Senhor, e na expectativa e na esperança de que as promessas feitas por Jesus estaria sendo cumprido na sua plenitude, porque muitas coisas, todos aqueles discípulos, aqueles homens e mulheres já tinham visto. E a igreja de Cristo Jesus, ela nasceu e ela foi adotando muitos ensinamentos bíblicos, muitos princípios bíblicos e ensinamentos importantes foram sendo adotados pela igreja e fazem parte dos nossos cultos e fazem parte das nossas celebrações. Algumas coisas a igreja de Cristo Jesus coloca em prática em todos os cultos que nós nos ajuntamos. Algumas coisas nós colocamos em prática anualmente, não é? Quando nós celebramos o Natal, o nascimento de Cristo Jesus o Senhor. Mas esta data que nós celebramos hoje, ela é uma data de muito peso e de muita importância no meio de todos os aprendizados que a igreja de Jesus adotou, que foram ensinados pelo Mestre, que os discípulos de Cristo Jesus o Senhor praticaram ali no início, e de todos aqueles ensinamentos que foram com muito zelo praticados pelos cristãos dos primeiros séculos. A Páscoa, a celebração da Páscoa, é uma celebração que outros povos, que outras religiões, que outros aprendizados e ensinamentos de fé em outros lugares do mundo não possuem. Porque celebrar a Páscoa é celebrar para a igreja a ressurreição de Jesus Cristo, Senhor. Celebrar a Páscoa, meu querido, é começar lembrando de uma semente de fé e de esperança, é começar lembrando de um primeiro cordeiro que Deus levantou como provisão para um homem de fé chamado Abraão, lá em tempos, nos primórdios da fé, quando Abraão é levantado, é chamado por Deus, e ele se torna o grande amigo de Deus, e ele se torna aquele homem de uma fé perseverante, que vai marchar 25 anos, acreditando na promessa de que ele poderia ser pai de muitas nações, sendo a esposa dele uma mulher estéril. Nós vamos ver, olhar para a Páscoa, é nós olharmos para a descendência de Abraão, é nós entendermos que Deus, o Senhor, ele preparou o cordeiro para Abraão, para que Isaac não fosse sacrificado. É lembrar que, por meio de Isaac, aquele jovem que foi poupado na provisão de Deus, veio também uma descendência inteira, e daquela descendência de Abraão surgiram 12 tribos de Israel, e daquelas tribos de Israel veio toda uma descendência que vai chegar até os dias de Cristo Jesus o Senhor. Quando nós olhamos para Jesus Cristo o Senhor, dando orientações para os seus discípulos, e ele deu uma tarefa mais específica para Pedro e João, porque nós olhamos em Lucas, e Lucas nomeia que ele chama esses dois discípulos pelo nome, e ele está ensinando para eles. A Páscoa não é algo para ser feito à revelia, a Páscoa não é algo para ser feito de qualquer maneira, a Páscoa não é algo de modismo, mas é necessário se preparar, é necessário colocar as coisas em ordem, é necessário colocar as coisas no seu devido lugar, é necessário se assentar, é necessário parar, buscar e invocar o Pai, é necessário entrar em comunhão uns com os outros, para que a gente possa, de uma maneira bíblica, de uma maneira reta, aprovada aos olhos de Deus, estar celebrando a Páscoa. Preste atenção que Jesus, ele foi criado pelos seus pais, ele foi criado por José, aquele pai terreno que o adotou e o criou como filho. Ele foi criado por Maria como um judeu, como um menino judeu, igual outros meninos judeus do seu tempo. Ele foi ensinado dentro dos princípios de fé que todos os meninos de Israel eram ensinados naqueles dias, e que provavelmente os seus pais tinham sido ensinados
quando eles tinham sido crianças. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Jesus, no decorrer da sua vida terrena, ele esteve participando de várias Páscoas. As primeiras Páscoas de Jesus são algumas vezes mencionados, não com muitos detalhes, mas a palavra de Deus, ela nos mostra que na medida que Jesus crescia e recebia ensinamento dos seus pais, na medida que Jesus crescia e ele era levado pelos seus pais ao templo, e ele era ensinado a observar, e observar na Bíblia quer dizer mais do que colocar os olhos, tá? Observar nos textos, nos versículos bíblicos, indica colocar em prática, ver, entender e colocar em prática. Ele foi instruído pelos seus pais, ele foi instruído a observar, a colocar em prática os ensinamentos de fé que o Senhor Deus de Abraão, que o Senhor Deus de Isaque, que o Senhor Deus de Jacó, que o Senhor Deus que José serviu com tanto empenho, com tanto zelo, que o Senhor Deus que havia zelado daquela nação por todas as gerações, até que chegasse nesse período aqui que está registrado na sua Bíblia, até que chegasse naquilo que a Bíblia denomina plenitude dos tempos, para que o Filho de Deus, o Messias prometido, viesse à terra. Deus havia zelado para que aquele povo fosse mantido, zelado para que aquele povo não fosse destruído. Muitos foram os reis, muitos foram os reinos, muitos foram as iras de muitos homens e nações que desejaram acabar com a nação de Israel, fulminar a descendência de Abraão antes que o Messias viesse. Porque Satanás, ele queria anular a promessa de Deus. Ele queria cancelar a promessa de Deus. Satanás, ele queria impedir que a promessa de Deus se cumprisse. Então muitos foram os intentos, as guerras, as lutas, os dardos do maligno que foram lançados. Mas quando a gente chega aqui no Novo Testamento, a palavra de Deus apresenta para nós, igreja, chegou-se a plenitude dos tempos. Em que tempo que Jesus Cristo nasceu? Em que tempo o Verbo encarnado se fez homem aqui no meio de nós, no meio do povo, na plenitude dos tempos? No tempo que Deus determinou lá da sua eternidade. E ele foi criado e instruído. E a palavra do nosso Deus diz que ali ainda com 12 anos de idade, ele já era destacado no meio de muitos pela sabedoria, pelo entendimento, pelo amor com que o coração dele estava voltado para as Escrituras. Com que o amor, a atenção que aquele menino adolescente, aquele jovem adolescente de 12 anos já se dedicava a ponto de perder a hora, de tanto estar ali voltado dentro do templo com o coração para as promessas, para toda a palavra e todos os mistérios que estavam naqueles rolos. Mas a palavra do nosso Deus diz que Jesus Cristo, o Senhor, no período do seu ministério, ele tem uma celebração de Páscoa que vai além daquela celebração familiar. Se lá no Egito, a nação de Israel, naquele dia marcado por Deus, instruído por meio de Moisés sobre como deveria ser a Páscoa, se naquele dia na nação de Israel, eles prepararam os elementos, eles prepararam o cordeiro, eles prepararam o pão sem fermento, eles prepararam as ervas amargas, se naquele dia eles estiveram com tudo preparado e eles fizeram um ato profético para sair da nação do Egito, para sair do lugar de escravidão, debaixo do braço duro de Faraó, a palavra de Deus nos diz que aquele povo obedeceu, eles se prepararam e eles obedeceram. Eu estava olhando para o texto bíblico e eu fui observando, isso aqui parece que foi um ato profético. Quando eles foram fazer o sacrifício do cordeiro, eles ainda não tinham vivido a liberação de Faraó. Quando eles foram comer a carne do cordeiro, quando eles foram pegar o sangue do cordeiro e passar na verga das portas, eles ainda não tinham vivido algo tão sobrenatural. Eles ainda não tinham visto o maior império dos homens ceder a uma ordem do Deus de Israel, do Deus de Abraão. Então eles fizeram num ato de fé, num ato de decisão, nós vamos crer, nós vamos celebrar, nós vamos passar o sangue na verga das portas.
nós vamos crer que esta noite, o Senhor Deus que fez milagres em Abraão, o Senhor Deus que foi fiel com Isaac, o Senhor Deus que cumpriu promessas inexplicáveis na vida de Jacó, Ele olhará para nós e Ele nos tirará da escravidão do Egito. Amém? Você pode dizer um amém? Cristo Jesus, o Senhor, estava aprendendo de tudo isso enquanto Ele crescia. Enquanto nós crescemos na fé, nós precisamos ir aprendendo. Nós precisamos ir observando e colocando em prática, em execução, aquilo que a palavra de Deus nos instrui. A palavra de Deus nos ensina que entre o povo de Israel era comum celebrar a Páscoa todos os anos. Algumas vezes essa celebração era coletiva, faziam assim nas cidades, fazia-se em Jerusalém, fazia-se de uma maneira coletiva. Outras vezes eram feitos entre família. Mas também era comum naqueles dias, às vezes, haver uma celebração de Páscoa junto com os amigos. Todo mundo aqui sabe o que é isso, não é? O como é bom você preparar uma mesa bonita, você preparar coisas boas que apetecem o paladar, principalmente quando elas são cheias de significados abençoados, e você sentar junto com os amigos e você realizar aquele momento de celebração. Geralmente é algo que quem gosta de fazer prepara com cuidado, deixa bonito aquele momento, prepara o ambiente, prepara o cenário. Nós não gostamos, querido, de chamar os nossos amigos e ajuntar eles à revelia de qualquer maneira, mas é muito bom que tudo seja preparado com muito carinho, com muito zelo, afinal são os nossos amigos. Jesus, ele instrui os discípulos. Provavelmente Jesus já tinha passado Páscoas junto com aqueles discípulos. Mas quando a gente olha para o que Lucas escreve aqui no capítulo 22, nós vamos ver que Jesus chamou Pedro e João. Jesus deu uma instrução para Pedro e João, que era a instrução de fé. Porque quando Jesus diz para eles, olha, vocês saem, vocês vão lá para a porta da cidade, vocês vão preparar a Páscoa. Então eles perguntam, mas como que vai ser isso, Jesus? Como é que vai ser a Páscoa desse ano, Jesus? Cadê o cordeiro? Na onde que a gente vai arrumar a carne do cordeiro? Na onde que a gente vai arrumar o suco da vide? Em qual fonte do suco da videira tu queres que a gente busque? Jesus diz para eles, vocês vão encontrar um homem com um cântaro, com um vaso nos ombros. Olha que isso tudo é provisão, sinais do Senhor. Deus dá sinais para você? Você consegue perceber os sinais de Deus? Os sinais do amor, do zelo, do cuidado de Deus? No meio da tua jornada, do teu caminho, Deus está ensinando aqueles discípulos a abrirem os olhos da fé e a entender esses sinais. Jesus, querido, ele diz para aqueles discípulos, vocês vão ver esse homem, vocês vão identificar esse homem, vocês vão seguir esse homem. Quando esse homem entrar em uma determinada casa, vocês vão chegar lá naquela porta também, e vocês vão falar com o dono da propriedade, com o dono da casa. E o dono da casa, quando for informado que o mestre vai celebrar a Páscoa ali, ele vai abrir as portas e vai haver a provisão que vocês precisam. A palavra de Deus diz que desta forma os discípulos obedeceram e o Senhor Deus cumpriu. Quando nós entramos em obediência, em alinhamento com a palavra viva do Senhor, os céus de Deus começam também a se movimentar em direção às nossas vidas. Você compreende isso, igreja? Quando você começa a olhar para a palavra, prestar atenção na palavra, quando você começa a dar crédito na palavra, porque é a palavra divina inspirada por Deus, quando você começa a entender, esta palavra está cheia de evidências, ela está cheia de ensinamentos acerca do Senhor Deus, de Jesus, o Salvador da nossa alma, e convém que ao preparar-me para a eternidade, eu não vá vivendo uma vida de movimentos aleatórios, ora para cá, ora levado ao vento para lá, mas eu esteja atento de que o Senhor Deus, Ele tem provisão, Ele tem recursos e Ele tem um caminho preparado para nós. O caminho é estreito.
estreito, mas é o caminho que te leva ao trono da graça. O caminho é estreito, querido. Nós vamos fazendo algumas renúncias ao longo do caminho, mas ele é um caminho de provisão. É o caminho na onde Deus põe os anjos no decorrer da jornada para servirem a você, para servirem a igreja. É o caminho onde Deus levanta os seus servos e os seus profetas ao longo da jornada para ministrarem na tua vida. É o caminho onde Deus levanta intercessoras, onde Deus levanta mulheres, pessoas de oração dedicadas ao Pai, com os olhos retos, fitos no céu, para também abençoar e encherem a tua vida de conselho e de entendimento. Você está me entendendo? A palavra de Deus diz que Deus, ele não reservou um lugar qualquer para Jesus fazer aquela última Páscoa. Não foi num lugar qualquer. Era uma casa que, pelas características da época, provavelmente o proprietário da casa era uma pessoa que tinha alguns bens. Era um homem generoso, porque ele deixou reservado o grande salão do andar de cima. Ele não deixou um salão vazio. A palavra de Deus diz que o salão estava tudo mobiliado. Tudo foi preparado. O cordeiro foi preparado. O fruto da videira foi preparado. O pão foi preparado. Você entende? Jesus estava ali e você talvez vai dizer assim: ah, mas era Jesus. Ah, mas era Jesus, né? Jesus orava, Jesus era uma bênção. Meu querido, Jesus Cristo Nazareno, ele nasceu como um ser humano como nós. A jornada dele, junto dos discípulos, junto daquela multidão, o ministério que ele cumpriu nesta terra, era para se identificar comigo e com você. E ele orava ao Pai, e ele buscava provisão, e ele buscava entender a vontade do Pai, e proceder como a vontade do Pai, da mesma maneira que nós como humanos, nos preocupamos, que nós buscamos, que nós inclinamos o coração. Mas aquela última Páscoa para Jesus Cristo, o Messias, era uma Páscoa que ele estava ansioso para celebrar. Quando a palavra de Deus diz ali no texto de Lucas que você leu, que eles se assentam, eles se reclinam à mesa, isso quer dizer, eles ficam confortáveis naquele salão, como era o hábito da época. Eles comem da carne do cordeiro, eles comem do pão, eles comem do fruto da vide, eles fazem todo aquele momento da forma como era de tradição dos judeus fazerem, realizarem aquele momento. Mas depois que eles estão ali saciados pela ceia, Jesus começa a direcionar a conversa para um rumo diferente. Jesus já havia falado muitas vezes que ele seria morto, que ele seria sepultado, que ele iria ressurgir ao terceiro dia. Jesus já havia falado em outros momentos na sinagoga. Jesus já havia falado no templo. Jesus já havia falado no meio da multidão. No decorrer dos 3 anos de jornada, e talvez um pouco mais de 3, que Jesus passara com aqueles discípulos, ele havia apontado para esse futuro, que haveria um sacrifício forte. Haveria um sacrifício terrível que iria realmente gerar espanto aos olhos de Israel, mas era um sacrifício para cumprimento de profecias, e Jesus havia apontado para a realidade de que ele seria o cordeiro do sacrifício. Mas sabe quando Deus vai falando algumas coisas com você, e você ouve, e você diz amém, você diz glória, mas você vai prosseguindo e caminhando os dias, e você vai distraído, e você não presta muita atenção, e você não fica muito atento naquilo? Era mais ou menos isso que estava acontecendo com os discípulos. Afinal, eram muitas coisas maravilhosas que Jesus estava realizando. Eles estavam ali deslumbrados com o Mestre. Eles estavam deslumbrados com a ousadia de Jesus para expulsar demônios. Eles estavam ali aprendendo muito com Jesus na humildade, na maneira humilde de enfrentar as acusações de fariseus e de saduceus. Mas naquela noite, depois da ceia de Páscoa, depois de comer os elementos de Páscoa, Deus diz para eles: o meu coração está ansioso. Se tem gente que enfrenta ansiedade aqui, presta atenção nessa passagem. Eu estava com pressa que esse dia chegasse. Eu vou confessar uma coisa para vocês, meus amigos. Eu estava ansioso para esta Páscoa. Mas por que, Jesus? Mas por que, mestre? Nunca te ouvi, Jesus, dizer que estava ansioso antes, que estava com tanta pressa antes.
E aí ele declara para os discípulos, porque esta é a última Páscoa que eu celebro junto com vocês aqui, reclinados na mesa. Essa é a última Páscoa que eu me assento aqui com vocês, meus amigos, meus discípulos, vocês que darão prosseguimento à igreja que vai ser edificada sobre a face da terra. Esta é a última Páscoa e eu estou um pouco ansioso porque eu sei que vai vir muito sofrimento. Tem um sofrimento chegando. Jesus estava falando do Calvário, consegue compreender? Tem um sofrimento chegando. Tem uma luta forte para eu enfrentar. Jesus estava anunciando e ele estava declarando: eu vou precisar enfrentar um sofrimento que nenhum ser humano precisou enfrentar de maneira igual. Porque veja você que quando a gente precisa enfrentar sofrimentos, às vezes você tem sofrimentos na alma, às vezes você está angustiado de alma, de espírito, outras vezes você está angustiado, está sofrendo no corpo, com enfermidades, outras vezes você está numa luta na escassez dos recursos financeiros, outras vezes são lutas, são desafios e equívocos no meio familiar. Mas quando Jesus está dizendo para os discípulos: eu enfrentarei sofrimento. Quando ele diz para os discípulos aqui no versículo 16: eu afirmo para vocês que essa é a última Páscoa. Eu vou celebrar de novo com vocês no cumprimento do reino dos céus. Mas aqui é uma Páscoa que antecede sofrimentos e lutas. Jesus estava falando de lutas espirituais. Jesus estava falando de opressão. Jesus estava falando de calúnia. Jesus estava falando de julgamento errado. Jesus estava falando de condenação. Jesus estava falando de um inocente que iria ocupar o lugar do culpado. Lembra de Barrabás? Jesus estava falando de alguém onde a trajetória da história estava caminhando para aquela Páscoa aparentemente ser de um jeito, e provavelmente um salteador, e provavelmente um homem que não se atentava para as leis, que não respeitava as pessoas e as famílias daquela época, chamado Barrabás, ser levado para a crucificação que os romanos gostavam de fazer. E de repente, nos últimos dias, nas vésperas de Páscoa, tudo aquilo seria mudado, porque a ira daqueles sacerdotes estava apontada para Cristo Jesus, porque a ira dos fariseus, dos escribas e dos saduceus não aceitava que Cristo Jesus, o Senhor, tivesse a identidade que ele anunciava ter, o Messias, o Filho de Deus, que veio na plenitude dos tempos para a salvação da humanidade, o unigênito que Deus havia entregado. Se lá no Egito Deus havia, pelo sangue do Cordeiro, poupado os primogênitos de Israel, agora Deus estava olhando para a humanidade, como está declarado em João 3,16, e Deus estava dizendo: agora eu estou pegando o meu unigênito, aquele que estava na glória, sem pecado, sem mancha alguma, e ele agora vai ocupar o lugar do culpado, o meu lugar, o seu lugar, o nosso lugar. Olha para o irmão do teu lado e diga para ele: você sabia que a tradução do nome Barrabás significa filho? Você sabia? Barrabás significa filho. Que coisa irônica. Que ironia, não é? Que escândalo. O salteador, o homem violento, o mentiroso, aquele que era uma ameaça para a sociedade, porque ele já estava cumprindo prisão. Se Barrabás não fosse uma ameaça para a sociedade, ele estava quietinho dentro de casa. Mas não era essa a realidade. Ele já estava cumprindo prisão. Ele já era um dos prováveis 3 condenados que iriam para a cruz, subir o Gólgota e serem cravejados por pregos, dilacerados por uma forma terrível de morte que aconteceria naqueles dias.
Mas de repente o homem inocente que está caminhando pela Galileia, que vai para Cafarnaum, que vai para a Judeia, que vai em Jerusalém, que volta para a Galileia, que se movimenta, que cura leprosos, que perdoa pecados, que traz vista aos cegos, que traz pernas boas para os coxos. O homem que estava levantando reconciliações em família, o homem que estava levantando o filho da viúva de Naim, do lugar de morte, o homem que estava chamando Lázaro para fora, de repente esse homem, o Messias, o unigênito de Deus, aquele que nasceu sem pecado algum, ele estava sendo trocado por conta da fúria de uma cúpula de sacerdotes de coração frios e endurecidos, que só colocavam os olhos na letra, que só colocavam os olhos no texto, na letra, mas tinham um coração gelado, duro, indiferente para os sinais, para as evidências de Deus que estavam se cumprindo nas ruas de Jerusalém, para as evidências de Deus que estavam se cumprindo no mar da Galileia, pelas evidências de Deus que estavam se cumprindo no Monte da Transfiguração, pelas evidências de Deus que estavam se cumprindo quando os mortos eram chamados em vida. Você entende o escândalo da situação? Meu querido, preste atenção que se você olhar para o mapa e para a nação de Israel, você vai ver que é um território pequeno. Você vai ver que está ali localizado na Ásia, muito gigante, mas é um território pequeno, é um país pequeno. E de repente, de um lugar pequeno no meio do globo terrestre, de repente de um ponto muito pequeno, Deus pega um homem muito simples, um jovem judeu, que está se levantando ali em sabedoria, está ganhando o nome de mestre, entre as pessoas daquelas redondezas, está atraindo pessoas para fazer o bem, para curá-las, para sará-las, para trazer nova esperança na medida que ele ia restaurando lares e devolvendo filhos mortos aos seus pais. Deus, daquele lugar pequeno, Deus proclama uma história. Deus decreta uma história para acontecer, uma história marcada por um cenário absurdo, por um cenário que mesmo nos dias de hoje nós olhamos e nós vemos, mas como assim? Mas como assim o homem inocente vai ser trocado pelo ladrão assim, nas vésperas? Já doeu em você uma calúnia? Alguém aqui já sofreu calúnia? Ou ninguém nunca sofreu calúnia nenhuma? Já falaram mentira a teu respeito? Calúnia é mentira a teu respeito. Já falaram mentira a teu respeito? Doeu? Doeu, né? Doeu. Doeu em Jesus. Doeu em Jesus. As calúnias que já fizeram direcionadas a você, ele carregava. As mentiras que falaram a teu respeito, ele carregava. Já passou por lutas espirituais? Hoje de manhã eu estava falando aqui com a escola de liderança e estava lembrando-os de momentos ali da paixão de Cristo, onde nós podemos perceber a opressão do mundo espiritual. Já passou por aqueles dias onde você ora, você jejua, você busca a presença de Deus, mas você percebe que o maligno tem uma seta apontada para você? Você percebe que Satanás está querendo ver você estatelado na fé? Você está percebendo que Satanás está querendo ver você como um desistente na jornada da fé? Meu querido, naqueles dias, Jesus estava enfrentando opressão espiritual. Naqueles dias, o mundo espiritual, o opressor do mundo espiritual, ele estava todo ajuntado contra Cristo Jesus, o Senhor. Naqueles dias, quando ele ia para o Gólgota, ele carregava muitas dores. A Bíblia diz que ele foi um homem de dores, por nossa causa. E é isso que ele estava abrindo ali os olhos dos discípulos. Sabe quando tem algo para você fazer que é muito difícil? E não tem para onde ir, você vai precisar cumprir, e você fica assim, ai, tomara que passe logo. Quem aí já falou isso? Ai, vai ser tão desafiador, mas eu estou com pressa. Porque depois que passar vai ser um alívio.
Jesus, na humanidade, na sua condição de humano naquele dia, ele olhava nos olhos dos discípulos, e para os discípulos lembrarem depois, ele estava no nosso lugar, ele era humano como nós, ele disse para eles: eu estou ansioso por essa Páscoa, porque eu sei que tem um sofrimento forte, eu sei que tem um sofrimento escandaloso, eu sei que tem um sofrimento que o outro não vai passar no meu lugar. E eu sei que eu preciso ir lá. Eu sei que eu vou precisar beber do cálice da ira de Deus, que está reservado para as maldades da humanidade. Mas eu vou entrar na frente de todos, para que eu possa beber desse cálice primeiro, e atrair sobre mim o peso de todo o sofrimento humano. Você entende? A palavra de Deus é cheia de evidências. A palavra de Deus diz que logo depois de Jesus declarar, de Jesus abrir o coração para os discípulos, logo depois de Jesus anunciar ali: olha, vocês não estão muito atentos, mas essa é a última. A palavra de Deus diz que ele vai para o Getsêmani, e ele entra em oração. No seu espírito ele percebia que estava perto. No seu espírito ele percebia que já iria acontecer logo. Porque quando você tem intimidade com Deus, quando você tem vida de oração com Deus, quando você anda com Jesus por todos os lugares que você vai, meu querido, ele vai comunicando-se com você. O Espírito Santo de Deus não deixa você ser pego pelas costas e de surpresa. Então ele foi mostrando a Jesus que estava prestes a acontecer. E Jesus começa a orar no Getsêmani. E Jesus começa a orar junto com os discípulos. Mas os discípulos dormiram. Você acredita que tem gente que dorme quando Deus está prestes a fazer algo novo e muito diferente? A palavra diz que os discípulos dormiram. Mas a palavra de Deus diz que naquela mesma noite Jesus foi preso. Naquela mesma noite Jesus foi traído. Traído em troca de dinheiro. Traído em troca de 30 moedas de prata. Traído por aquele que sentava junto com ele à mesa e que usava ali do mesmo copo para molhar o pão, para comer. Não era traído por alguém que conhecia ele de longe. Não era traído por alguém que ouviu falar. Não era traído por um homem lá de Cafarnaum, lá da Judéia, que reconheceu ele num daqueles dias de caminhada, de jornada, lá no monte. Quando ele declarou as boas aventuranças, era traído por alguém que estava junto todos os dias. Diga para o teu irmão: Jesus carregou na cruz a dor da traição, a dor da rejeição, a dor de não ser compreendido, a dor de ser esquecido. Amém? Ele carregou. E o que eu preciso fazer como igreja? Eu preciso olhar para a palavra santa do Senhor, e eu preciso valorizar esse dia. E por que nós estamos com esses elementos na mesa? Para que nós como igreja possamos olhar, e nós possamos lembrar, nós temos ressurreição para celebrar. Ele foi acusado, ele foi julgado, ele foi condenado, ele recebeu coroa de espinhos, ele recebeu tortura. Cruz, querido, não era elemento de fé. Até a morte de Jesus, cruz não era um símbolo de fé, nem da fé cristã, porque ela ainda não estava ali. Cruz era um elemento de pena de morte. Cruz era um método desenvolvido pelo Império Romano, considerado o método mais violento, mais sofrido da época. E provavelmente um dos métodos de tortura e morte mais sofridos e mais escandalosos que uma humanidade já desenvolveu. Muitas vezes o crucificado ficava horas, e alguns chegavam a levar até 3, 5 dias para serem mortos, porque o corpo ia esvair em sofrimento aos poucos, lentamente. Era
e é considerado pelos estudiosos do assunto como um grande método de tortura e sofrimento. Jesus não sofreu 2 minutos no nosso lugar. Jesus não sofreu 5 minutos no teu lugar. Jesus não experimentou as dores e os dissabores que você enfrenta, que você passa em família, que você passa como mãe, que você passa como pai, que você passa como igreja, que você passa por servir a Jesus. Ele não teve assim uma experiência relâmpago daquilo que você vive. Sabe o que Jesus teve? Naqueles últimos dias, naquela jornada para o Calvário, provavelmente crucificado às 9 horas da manhã. Sabe o que Jesus teve? Ele sentiu todas as dores, todos os sofrimentos, todas as injustiças de toda a humanidade ao mesmo tempo numa pessoa só. Pega tudo o que você já enfrentou de sofrimentos na tua vida, mas que foi aos poucos, não é? Algumas coisas na infância, outras na adolescência, uma na juventude, umas você era solteira, outro você já era mãe, o outro você já era marido. Pega todos os sofrimentos e coloca em cima de você ao mesmo tempo. De uma vez só. Todas as lutas espirituais. Todos aqueles dias de guerra espiritual, de batalha espiritual. E coloca tudo em cima da tua cabeça de uma só vez. Daria para vencer? Daria conta? Mas aí Jesus não levou só tudo que você já enfrentou no decorrer daquelas horas. Jesus levou o que você enfrentou, o que eu enfrentei, o que nós enfrentamos. O que a igreja de Cristo, espalhada pela face da terra, enfrentou. Foi tudo no intensivão ali, ao mesmo tempo. E ele olhou para frente, e ele foi perseverante. Ele olhou para frente, e ele foi persistente. Ele olhou para frente, e ele entendeu, existe um cálice para eu beber. Mas este cálice é em prol da salvação do mundo inteiro. Mas este cálice vai ser provisão para todos aqueles que se achegarem ao Pai. Mas este cálice vai ser para todos aqueles que entenderem que o que está sendo feito agora no sacrifício é um marco para a humanidade inteira, é um marco na história toda, para aqueles que vieram antes, para aqueles que vierem depois, é um marco para a história, porque em meio aos povos, nem das nações vizinhas ali, em meio aos povos, nem das nações mais distantes e dos lugares que ainda não eram povoados e seriam povoados, nunca houve, nunca haverá um Deus que tem história de ressurreição para contar. Você tem data que muitos grandes líderes religiosos nasceram. Você tem data que muitos grandes destaques aí, que é falado mundo afora, no Brasil, nas mídias, nas revistas, em livros religiosos, você tem data para falar que aquelas lideranças nasceram. Mas você não tem em nenhuma outra história um caminho de calvário, porque eles não fizeram calvário por nós. Tem alguns que até rasparam a cabeça. Tem alguns que até se sujeitaram a vestir algumas túnicas cor de laranja, não é? Ou de algumas outras cores características exóticas. Tem alguns que até escolheram alguns jejuns ou autoflagelos, mas nenhum deles enfrentou Satanás por você. Mas nenhum deles trocou de lugar com Barrabás por causa da igreja. Mas nenhum deles trocou de lugar com o encarcerado, que estava cumprindo sentença de prisão porque era ameaça para a sociedade, para viver o nosso lugar. Mas nenhum deles foi levantado na cruz, nenhum deles ressuscitou no terceiro dia. Isso é um privilégio da igreja. Isso é um privilégio para você que está ouvindo o Evangelho hoje.
Isso é um privilégio para você que está aqui e que já viveu celebração de Páscoa há vários anos, porque você já caminha com Jesus há muitos anos. Isso é um privilégio para você que está ouvindo a transmissão do culto online. Isso é um privilégio para você que está aqui no culto pela primeira vez. Não sei se você já ouviu isso antes, ou se você ouviu com esses detalhes e desta forma, mas eu preciso dizer para você, a ressurreição foi um evento claro de que Jesus Cristo estava abolindo o poder da morte. E isto está escrito e é verdade, está registrado nos textos bíblicos. Nós podemos vasculhar a história. Nós podemos estudar religiões, a revelia. Mas nós não vamos encontrar alguém que, sendo inocente, ocupou o Calvário por nós. Nós não vamos encontrar alguém que morreu inocente e no terceiro dia se levantou daquela tumba, do lugar da sentença de morte. Nós não vamos encontrar alguém que no terceiro dia, daquele corpo gelado, onde já não tinha mais corrente sanguínea, onde já não tinha mais células cerebrais funcionando, onde tudo aquilo que é vivo no corpo humano já não funcionava mais, mas que no terceiro dia, de repente houve um brado dos céus, houve uma voz, um decreto dos céus que anuncia, é o terceiro dia, é tempo de ressurreição. A morte não tem poder sobre a vida. A morte não tem poder sobre a vida. Aleluia, Senhor. Continua sendo chocante. Continua sendo assustadora esta história. E vou dizer uma coisa para você. Se nós pararmos para começar a pensar em todos os detalhes daquela Páscoa. Se nós pararmos para pensar em toda a injustiça que ocorreu naqueles dias. Por que foi pelas mãos do Império Romano? Porque Deus precisava pegar algo pequeno, algo de um lugar pequeno dentro do planeta. E Deus estava usando ali as mãos de um império que era gigante, que tinha poder e que exercia autoridade nos vários continentes do planeta naquela época, para que a história fosse divulgada, para que a história fosse espalhada. Muitas vidas precisavam ser salvas. Não dava tempo de esperar Gutenberg com a imprensa. Precisava ser anunciada ao mundo. Ele veio, ele morreu inocente, ele ressuscitou ao terceiro dia. O centurião voltou para casa e contou para sua esposa e para os seus filhos. O centurião anunciou na família, ele compartilhou com os amigos. Os soldados romanos, concordando ou não concordando, se tornaram testemunhas vivas daquela história. Aqueles que foram colocados na porta da tumba, selada pelo Império Romano, para garantir que o corpo não seria roubado e uma história seria inventada, eles se tornaram testemunhas vivas da história. Eu não sei como eles chegaram em casa aquele dia, como que eles compartilharam isso em família aquele dia. Eu não sei como que eles compartilharam para os curiosos que foram atrás deles, pedir informações, contar o que eles viram, pedir para eles dizer o que eles ouviram e o que eles sentiram. Mas a realidade é que eles saíram correndo, eles viram algo que nunca foi visto, eles foram testemunhas de algo inexplicável. É tão inexplicável que tem gente que tem dificuldade de acreditar, mas é real. A história de Cristo Jesus marca muitas evidências na história da igreja, porque Ele é a razão da igreja, porque Ele é a razão da Páscoa. Você está me entendendo? A partir dali, a Páscoa para os discípulos nunca mais foi igual. A Páscoa para a família de João, a Páscoa para aquelas mulheres que acompanharam a história mais de perto, nunca mais foi igual. Os relatos que foram sendo passados para os cristãos nas décadas que vieram, nunca mais foi igual. 70 anos depois, o Império Romano faz uma investida gigantesca e destrói Jerusalém, mas não conseguiram destruir a história daquela Páscoa. Gente, é muito forte.
Existem pessoas, existem homens achando que dá para proibir o nome de Jesus. Eles não conhecem o poder dessa palavra. O Império Romano achou que dava para calar a igreja. E quando eles usaram deste método de levar Cristo Jesus, um inocente crucificado, sabe o que eles estavam querendo dizer para todo mundo em Jerusalém naqueles dias? É algo escandaloso mesmo, é algo feio mesmo, é uma morte assustadora mesmo, é sangrento mesmo, é sofrido mesmo, é para calar a boca de todo mundo, é para ninguém mais falar no assunto desse Galileu, é para ninguém mais dar continuidade nessa história. É para todo mundo esquecer que um dia teve um nazareno transformando a água em vinho por aí. Você está entendendo? A intenção de Satanás. Mas sabe quando o diabo planeja tudo e dá errado? Porque Deus está na frente da história. Sabe quando Satanás investe todos os seus esforços do inferno, mas ele não consegue êxito, porque quem marcha à frente dos discípulos é o Senhor dos exércitos. A igreja está preservada e de pé, porque a mão do soberano está no nosso meio. A bandeira de Jeová Nissi está hasteada sobre a igreja. As evidências da mão do agir de Deus vão além daquela Páscoa. As evidências do agir de Deus caminham ao longo dos séculos. 2021 anos depois, nós estamos aqui e nós não estamos calados, porque nós sabemos que essa história foi real. Os sinais evidentes desta história têm se cumprido nas nossas vidas, quando nós decidimos, e preste atenção que você que veio aqui neste culto pela primeira vez, a partir do dia que nós escolhemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós passamos a experimentar algo novo. Nós passamos a experimentar algo diferente. É transformação de alma, é transformação de espírito, é o velho homem deixado no lugar do pecado, e um novo homem, uma nova mulher sendo levantado para ser chamado de discípulo. E é por isso que nós continuamos, porque Ele é vivo, porque Ele é real, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha para o irmão do teu lado e diga para ele: Jesus, o Nazareno, que trocou de lugar com você, filho. Aí faz de conta que você esqueceu e diga para ele que trocou de lugar com Barrabás. Está vivo. E ele chama você para andar no terceiro dia. Diga mais forte: para andar no terceiro dia. A igreja não nasceu depois do terceiro dia? Você não é igreja? Terceiro dia é para você. Ressurreição é para você. Ressurreição é para a tua casa. Daqui uns minutinhos, você vai ser servido da ceia pascual. Essa ceia de hoje não é aquela ceia do Senhor em memória de Cristo Jesus de todos os meses, onde apenas as pessoas que são batizadas nas águas e fizeram público a sua profissão de fé tomam parte dela. Essa de hoje vai ser para todos que estiverem aqui e desejarem tomar essa ceia. E você vai pegar nas suas mãos. Mas querido, preste atenção numa coisa. Nós precisamos fazer isso de maneira correta. Porque todas as vezes na história da humanidade que o homem sentou errado na mesa, que o homem comeu de maneira errada, a sua história deu errado. Mas na história da humanidade, todas as vezes que o homem, eu estou falando homem aqui no sentido genérico, tá? Que o ser humano sentou na mesa correta, comeu da forma correta, a sua história deu certo. Lá no Éden o homem comeu errado, não comeu errado? Eu falei disso aqui 2 domingos atrás na escola de liderança. Lá no Éden o homem comeu do jeito errado, e a sua história começou a degringolar errado. Esaú tinha a bênção da primogenitura garantida sobre a vida dele, mas foi comer do jeito errado. Foi trocar bênção.
por um prato de lentilhas. Ele tinha pressa, ele era afoito. Ele não estava interessado em entender o tempo de Deus, o momento de Deus, para saciar as suas necessidades. A história dele deu errado. E a sua descendência está vivendo errado aí até os dias atuais. Nós precisamos sentar na mesa certa. Sentar na mesa certa é sentar na mesa em que Cristo está. Já não mais numa mesa com marca e com prenúncio de morte, mas numa mesa com impacto de vida. Mas numa mesa com impacto de vida. Eu vou ler para você aqui um versículo que Paulo escreveu. 2 Timóteo 1:10. A segunda parte do versículo diz assim: Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Paulo estava ensinando Timóteo acerca de Jesus, do poder da ressurreição, da autoridade da vida por meio de Cristo. Sabe que desde ontem ficou assim marcante para mim uma versão que diz assim: acerca de Jesus Cristo, o qual tornou inoperante o poder da morte e trouxe luz à vida e a imortalidade por meio do Evangelho. A ressurreição foi um privilégio de Jesus, mas que ele reparte com a igreja. A ressurreição é um privilégio de Jesus, mas que ele reparte com a igreja. E para encerrar essa palavra, eu quero dizer para você: estou pregando isso. Nós pregamos isso nesta igreja. E em nome de Cristo Jesus será pregado ainda outras vezes em futuras Páscoas, em futuras celebrações. Sabe por quê? Porque mesmo existindo tantas evidências, existem pessoas que ainda conseguem permanecer frias, indiferentes, vendo coisas inexplicáveis e sobrenaturais acontecerem, e não enxergarem o Cristo, o unigênito de Deus, que foi sacrifício vivo pela nossa salvação. Naquele dia, a palavra de Deus diz que em torno do que seria meio-dia para eles, houve trevas, escuridão. É fato, a Bíblia diz isso. E hoje os astrônomos, aqueles que estudam astronomia, tá? Eles já conseguem identificar, estudando a órbita do planeta, estudando a órbita do satélite do planeta Terra, eles já conseguem identificar que mais ou menos neste tempo histórico, lá atrás, aconteceu um eclipse. Naquele dia, diz a palavra de Deus, o véu do templo que estava num outro lugar, não era no Calvário, rasgou de cima para baixo sem ninguém pôr a mão. Naquele dia, houve um terremoto em Jerusalém, as estruturas começaram a sacudir, e Mateus escreve que mortos se levantaram do túmulo. E teve gente que foi cego espiritualmente, frio, indiferente, e continuou a sua caminhada como se não fosse o Filho de Deus que tivesse vivido tudo aquilo. O planeta sacudiu naquele dia. O universo se revoltou naquele dia. E nós, como igreja, continuamos ensinando hoje. Porque este mesmo livro, este mesmo texto, esses mesmos autores que escreveram aqui, eles também deixaram registrado muitas outras evidências que estariam acontecendo para apontar sobre Jesus de novo. Um outro evento, um evento de uma escala grandiosa, um evento de uma escala global, um evento onde ele se apresentaria nas nuvens, um evento onde com
com clangor de trombetas, ele voltaria para buscar os seus. A igreja que entendeu a Páscoa, a igreja que entendeu a Páscoa passando pela pessoa de Jesus, a igreja que entendeu a Páscoa não com aqueles carneirinhos e aqueles cordeiros que eram sacrificados ao longo da história, mas a igreja que entendeu a Páscoa com Cristo Jesus o Senhor, trocado por Barrabás, indo inocente como um cordeiro mudo para a cruz do Calvário, sendo levado, sendo ali colocado naquela tumba emprestada, mas levantando ao terceiro dia. Mas olhando nos olhos de Maria e dizendo: vá, conte para os seus amigos. Vá, conte para todos eles. Isso precisa ser anunciado ao mundo. Algum governo depois disso conseguiu tirar o nome de Jesus da boca da igreja? Algum império conseguiu tirar a Jesus da boca da igreja? Alguma lei, alguma sentença conseguiu tirar Jesus da boca da igreja? Você está entendendo por que não consegue? Porque é sobrenatural. Porque não é sobre poder humano. Porque não é sobre capacidade humana. É sobre amor de Deus derramado sobre a terra. É sobre amor de Deus ministrado sobre a humanidade. Se você está entendendo, diga amém, Senhor. Se você está entendendo, diga glória a Deus, amado Jesus. Se você está entendendo, diga obrigada, Senhor. Porque os sofrimentos e horrores da minha alma foram vividos por Ti, para que hoje eu fosse livre. Amém? Querido, olhar para a Páscoa é entender que aconteceu algo cruel, mas aconteceu algo muito belo. A vida sobre a morte. Olhar para a Páscoa, lembrar da Páscoa, participar da Páscoa, é entender que hoje você pode usar o teu livre-arbítrio para ter parte com Cristo Jesus o Senhor. Você pode usar do livre-arbítrio que foi concedido para você ter parte do corpo de Cristo, para você ter parte do sangue de Cristo Jesus o Senhor. Essa decisão, ela poderá ser pensada, ela poderá ser tomada por você. E se você tiver dúvida a esse respeito, você que é visitante, você que está aqui pela primeira vez, você que está acompanhando a transmissão do culto e ainda não tomou essa decisão, você poderá procurar por nós, você poderá procurar pelas lideranças da igreja, pelos pastores da igreja, para você ser melhor orientado. Mas querido, não deixe esse tema Páscoa ser apenas assunto de vitrine de loja. Não deixe esse assunto Páscoa ser apenas assunto para fabricante de chocolate. Porque existe algo tremendo, existe algo valioso, existe eternidade entrelaçada com a decisão de andar junto com Cristo, fortalecido por Cristo, vivificado por Cristo, na esperança de Cristo Jesus o Senhor. E de que caminhando com Ele, você será por Ele assistido, sustentado e abençoado em todas as horas do teu viver.